Muito boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e gostaríamos de apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E hoje, que é o dia 16 de novembro de 2021, apresentamos a segunda parte do nosso estudo sobre os médiuns. A primeira parte nós apresentamos no programa anterior. E agora, para reflexão e estudos, nós apresentamos a segunda parte, e esses estudos podem ser encontrados na Revista Espírita de março de 1859, de Allan Kardec, e também em seu livro, em sua obra, O Livro dos Médiuns. No capítulo que trata dos médiuns, podemos encontrar mais subsídios para estudo e reflexão sobre a diversidade de médiuns e a diversidade de faculdades mediúnicas, explicando que cada médium tem uma aptidão natural para a mediunidade, para um tipo de mediunidade, que chama-se a especialidade mediúnica, mostrando Allan Kardec, apenas fazendo um ligeiro preâmbulo, que cada médium tem uma especialidade. Uns médiums são da especialidade de receber mensagens de ciência, outros são de filosofia, outros são de religião, outros são médios poetas, outros são médios desenhistas, outros são médios que interpretam os textos bíblicos, têm facilidade. Tudo está no campo mediúnico, no campo da mediunidade, mostrando que todos os médios são diferentes na aptidão, na especialidade mediúnica. E ele diz, inclusive, aqui, Allan Kardec, que todos os homens são médiuns. É verdade? Os profetas foram médiuns, fizeram as revelações através ou inspirados pelos espíritos guias que faziam parte do conselho de administração do mundo espiritual do povo hebreu. Esses eram os espíritos que ditavam o futuro da humanidade através dos profetas médiuns. Porque quando se fala em profeta, fala em médium, porque eles não profetizavam nada de si. Eram os espíritos que faziam previsões, profecias através dos profetas. E o maior profeta da antiguidade, o maior médium, foi Moisés, que foi instrumento dos espíritos superiores, os guias da humanidade e os guias do povo hebreu, que se chamava Jeová, que tinha ao mesmo tempo o nome de Elohim ou de Melquisedeque. Era um só espírito, guia espiritual do povo hebreu, que se comunicava por Moisés, que era o médio direto dele, que tinha 3 nomes. Jeová, que o próprio Moisés dizia que era o próprio Deus, mas Deus nunca se comunicou com ninguém. Tem os emissários dele, os espíritos superiores. Elohim, quem chamava Elohim era Abraão, e o outro era Melquisedeque. 3 nomes, mas um só espírito, com 3 nomes. E Allan Kardec, então, aqui no seu estudo sobre a mediunidade, ele então dizia, nós anotamos aqui, e ele então ensina Allan Kardec, ora, sendo os médiuns instrumentos
instrumentos ou intérpretes das comunicações espíritas, o papel deles é extremamente importante. Por quê? Porque eles são parceiros, os médios são parceiros dos espíritos. É através dos médios, desses parceiros, que os espíritos, que pertencem ao mundo espiritual, se comunicam conosco, que somos da parte material. E diz Kardec, e não se poderia dar mais atenção ao estudo de todas as causas que podem influenciá-los, influenciar os médios, não somente por si mesmo, mas também por aqueles que, não sendo médios de ostensivos, de escrever, de efeito físico, etc., se servem de sua intermediação a fim de poderem julgar o grau de confiança que merecem as comunicações que possam receber. Para isto, para saber se as comunicações vêm de espíritos bons ou de espíritos maus, os médios devem estudar o espiritismo. É isso que Allan Kardec está anunciando. E ele diz mais, todo o mundo, já dissemos, é mais ou menos médios, todos os homens, independente de idade. A mediunidade desabrocha em crianças, em adultos, em velhos, desabrocha em materialista, em homens ateus, que não acreditam, mas são médios, desabrocha em sacerdotes, em membros de todas as religiões, porque todos somos médiums. É uma faculdade que Deus criou para nós e que vem de Deus, é da natureza. Não se pode ir de encontro àquilo que vem da parte de Deus. Ora, trabalhar contra, fazer movimento contra a obra de Deus é querer desmanchar o que Deus fez. É a mediunidade. Não é o espiritismo que inventou, não são os espíritos que criaram. Não. E nem a Bíblia que inventou, embora a Bíblia seja um celeiro mediúnico. E ele próprio, ou seja, a própria Bíblia, é um livro rigorosamente, literalmente mediúnico. É mediúnica a Bíblia, e o Espiritismo está lá. E continua Kardec, esclarecendo, ao primeiro aspecto, se desenham duas categorias muito nitidamente talhadas, dividindo os médios. Os médios de efeitos físicos e os médios das comunicações inteligentes. Quem são os médios de efeito físico? São os médios através dos quais os espíritos usam a energia dele para provocar ruídos, deslocamento de objetos em qualquer lugar, em casa, fora de casa, em qualquer canto. Onde aquele médium estiver, os espíritos podem fazer barulho, ruído, deslocar objeto, levantar o próprio médium e fazer com que o médium seja um homem voador. É os espíritos que fazem isso, para lá e para cá. Como era o caso aqui no Brasil, do médium paulista Mirabelli, que a televisão e o Google na internet podem informar a biografia dele. E nos Estados Unidos, o Daniel, o médium de efeito físico, Daniel Douglas Hume. Daniel Douglas Hume, que era um médium de efeito físico, o maior até hoje surgido no planeta. Era Chico Xavier aqui como médium de escrever, de psicografar, era um médium que representava a mediunidade inteligente, de efeitos inteligentes, e Daniel Douglas Hume e o brasileiro Mirabelli, que representavam a mediunidade de efeitos físicos, que são faculdades dadas por Deus, e ninguém pode fugir delas. E Allan Kardec, nos estudos da ciência espírita, divide os dois médios, médio de influências físicas, de efeito físico, e médio de efeitos inteligentes. Aí Kardec continua,
Estes últimos, de efeito inteligente, apresentam numerosas variedades de faculdade, cujas principais são os médios escreventes, o psicógrafo, como era Chico Xavier, e como é hoje o médio Divaldo Pereira Franco, que são os dois apóstolos do Espiritismo na mediunidade. Os médios desenhistas, os médios falantes, os médios audientes e os médios videntes. Ora, os médios poetas também, os médios músicos, os médios poliglotas, que são aqueles médios que não sabem nenhuma língua no normal dele, mas quando estão atuados pelos espíritos, eles escrevem em várias línguas, e até em línguas extintas e línguas mortas, como as do Antigo Egito, porque eles estão mediunizados, ele mesmo não sabe as línguas, mas os espíritos escrevem por ele. E uma imensa variedade de médios escreventes e de falantes, médios que falam, que Allan Kardec chama os médios de incorporação. E mais, não voltaremos às definições que demos desse diferente gênero, mas não queremos lembrar, senão, sucintamente, o conjunto, os médios todos, para maior clareza. E então Allan Kardec continua dizendo: de todos os gêneros de médiums, o mais comum dos médios é os médios psicógrafos, como era Divaldo Franco, é ainda, e Chico Xavier e tantos outros, mesmo sem serem espíritas, mas são médiums. Ora, é aquele médio de escrever mais fácil de, pelo exercício contínuo e com o estudo da doutrina espírita, desenvolver essa mediunidade a descrever. Também é para esse lado que se dirigem com razão os desejos e os esforços dos aspirantes a ser médios escreventes. Devem ler o livro dos médios, devem ler o Espiritismo, para se tornarem bons médios e médios cristãos. E nós então terminamos aqui o nosso programa de hoje, que é a segunda parte dos estudos sobre a mediunidade, sobre os médios, que nós anunciamos que está no livro dos Espíritos, no livro e na revista espírita de Allan Kardec. Muita paz para todos.